Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês, chegando aí para falar da seleção brasileira, a convocação final, fechada a lista do Carlo Ancelotti. E ele convocou o Neymar, né? Acabou cedendo a pressão popular, será que cedeu a pressão? Convocou o Neymar e mais alguns aí que na minha opinião não deveriam estar. Nenhuma seleção vai agradar todo mundo, nenhuma lista final vai ser unanimidade, todo mundo vai querer tirar um, tirar outro jogador, e eu tiraria aí uns 5 jogadores dessa seleção, né? Começando pelo gol, Alisson, Ederson e o Everton. O Everton que não foi convocado pelo Ancelotti, né? Hugo Souza e Bento vinham sendo convocados, e Alisson que não joga aí desde o dia 18 de março, né? O último jogo lá pelo Liverpool, ele está machucado, deve voltar no final de semana, no último jogo aí do campeonato inglês. E acho que a confiança do Tafarel também tem contado muito, né? Além do Everton, né? O Tafarel explicou isso depois da convocação. E o Ederson que não joga desde o dia 26 de abril, né? Praticamente um mês. Ele jogou pelo Fenerbahçe contra o Galatasaray, foi expulso, cumpriu suspensão no jogo seguinte, e o Galatasaray e o Fenerbahçe fez mais 2 jogos e ele não voltou, né? Acho que falhou nessa partida, nesse clássico aí. O treinador do Fenerbahçe deve ter não gostado da atuação dele e ele não voltou a jogar. E está convocado para a Copa também. O Everton é o único que vem jogando com regularidade aí no time do Grêmio, né? No Campeonato Brasileiro também, principalmente, e nas outras Copas. Falando da zaga, Bremer, Gabriel Magalhães do Arsenal, Léo Pereira, Marquinhos, Ibanez e Danilo. Coloco aí o Danilo como zagueiro, porque desde que voltou aí da Europa, ele joga no Flamengo muito mais como zagueiro, né? Jogou algumas vezes como lateral, e talvez seja até um dos motivos que o Ancelotti o convoca, né? Essa versatilidade dele, mas para mim ele não serve nem na zaga, nem na lateral, e nem no vestiário, né? Tem opiniões de que ele é bom de vestiário, eu não duvido. É um cara que a galera gosta, mas aí eu quero um time que joga bola, que produza para fazer gol, vencer a partida e ganhar o campeonato, né? Que, claro, um vestiário bom vai contar também, um ambiente legal, mas eu não convocaria o Danilo, né? Já é o segundo aí que eu falo que não convocaria. Então essa zaga que deve ter Marquinhos e Gabriel Magalhães de titulares, inclusive dupla que estará na final da Liga dos Campeões, cada um de um lado. Na sequência eu colocaria Bremer e o Ibanez. Léo Pereira seria meu quinto, mas não convocaria nem ele, Léo Pereira, nem Danilo. E eu acho que os 4 zagueiros aí dariam conta do recado, né? Eu convocaria mais um outro lateral direito, né? E falando já de laterais, o Wesley é o da direita, o principal, vamos dizer assim. O Ibanez deve fazer uma segunda função lá, se o Wesley não jogar, e até o Danilo, né? Mas como eu já disse, não colocaria. E na esquerda, mais um que eu não convocaria, né? Por coincidência, mais um do Flamengo, Alexandro e Douglas Santos. Teria convocado aí eu vou falar só da lista, né? Só da lista larga dos 55, não vou falar outros nomes que não foram nem citados nessa lista. Aí eu convocaria Luciano Juba e até o Kaique. Eu acho que um dos dois aí, eles vem num momento muito melhor do que o Alexandre. Outro jogador que pode ser um cara maravilhoso de grupo, um cara experiente, vencedor na Europa, isso aí é inquestionável, lógico que foi, mas já deu, já passou. Seleção quando vai não tem feito diferença, né? E aí mais um jogador que eu não chamaria é o Alexandre. E já que foi o meu time titular dessa seleção, o Douglas Santos, ele começa jogando. E aí a gente vai para o meio de campo, ou mais precisamente ali para os volantes, né? Considerados aí 4, pelo menos na minha visão de futebol, e um meio campista um pouco mais avançado, que joga de volante também, jogou no West Ham assim, joga no Flamengo assim, mas é mais um que eu também não convocaria, que é o Lucas Paquetá. E aí tem Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo do Botafogo e Fabinho. Eu acho que o time titular tem Bruno Guimarães, Casemiro que vem aí numa temporada, querendo ou não, no geral, muito boa. Os últimos 6 meses, principalmente no Manchester United, fazendo gols, inclusive. Danilo também fazendo muitos gols no Botafogo, né? Bruno Guimarães voltando há pouco tempo de lesão, inclusive tratou aqui em Belo Horizonte, mas
ainda assim eu considero ele titular ao lado do Casemiro. Danilo do Botafogo e Fabinho seriam os suplentes desses dois, né? Casemiro e Bruno Guimarães começando jogando, vamos dizer assim. Lucas Paquetá provavelmente vai jogar, mas na minha seleção não jogaria. Nunca vi essa bola toda nesse Lucas Paquetá. E inclusive nos últimos tempos, né? Nem no Flamengo tem desempenhado tanta bola assim para jogar, para ser convocado. E é mais uma vez, talvez uma pressãozinha aí, não sei de quem, não sei de onde, mas Lucas Paquetá não é jogador para a seleção, na minha opinião, claro. Deixa aí nos comentários se você acha Paquetá mais um jogador de seleção, os outros também que eu falei que não convocaria, Alexandre, Danilo, mas é mais um que não vejo, né, jogando essa bola toda aí para ser convocado. E aí a gente chega no ataque, na posição mais recheada dessa seleção, né, no time que tem muitas opções. Claro, talento não é como antes, qualidade nem é tão assim, né, lá em cima como já foi em outras seleções, em outros anos de Copa do Mundo principalmente, mas tem algumas opções, algumas boas opções. Agora o que falta é esse time jogar junto, né? Esse time literalmente jogar junto, dar resultado coletivamente, e nem sempre é assim. Endrick, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha, Neymar, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior. Acho que esse time titular aí deve ser Rafinha, Vinícius Júnior do outro lado, talvez o Matheus Cunha, e aí esse ataque é que tá a dúvida, né? Será que é Endrick? Será que é Igor Thiago? Esse time titular, né, que eu tô falando. Claro que a maioria aí vai jogar, e aí Neymar, na minha opinião, não começa nesse time aí como titular. Pode ser que até no segundo jogo já ele consiga virar titular, ou na terceira partida, mas ele não começa, né? Não tem feito por merecer, e aí é onde que a gente chega, né? Na pressão, no lobby. Acho que o Carlo Ancelotti acaba, querendo ou não, sucumbindo um pouco à pressão de todo mundo, e ele chama o Neymar, né? Um marketing danado, uma mídia danada, e o Neymar agora vai para a Copa e tem aí uma responsabilidade muito grande, né? Muita gente o queria, talvez a metade queria e a metade não queria. E agora ele tem essa pressão, claro, junto com os outros, mas na minha opinião, uma pressão maior em cima dele, para ele conseguir uma boa Copa do Mundo. E uma boa Copa do Mundo é o título, né? Não é chegar nas quartas, na semi, nem na final apenas. Apesar de eu achar que esse time tem um limite, e o limite hoje seria umas quartas de final, assim como foi nas outras Copas, nas outras edições, né? Nas últimas edições, que esse time chegou no máximo nas quartas e foi eliminado. Endrick num bom semestre no Lyon, Gabriel Martinelli não é titular absoluto no Arsenal, mas ajuda, acho que virou um cara de confiança do Ancelotti também. Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, acho que merece essa convocação. Luiz Henrique, muito bem nas últimas convocações, apesar de estar lá no Zenit. Matheus Cunha vem num bom momento no Manchester United, não é nenhum craque de bola. Seleções anteriores já teve jogadores muito maiores, nível técnico falando, né? E Neymar é pelo nome, é pelo que já fez e pelo que a expectativa gera para ele fazer nessa Copa. Rafinha é um dos melhores jogadores do Brasil nos últimos tempos. Ryan, né, depois que saiu do Vasco, continuou fazendo um bom trabalho aí no Bournemouth, e aí é uma aposta, né, do Carlo Ancelotti. Quem sabe pode fazer muito bem uma Copa do Mundo, fazer uma boa Copa do Mundo. E Vinícius Júnior, a gente sempre espera que ele faça na seleção que ele faz no Real Madrid, né? E ele até hoje não fez. Pouco se fez na seleção o que o cara do Real Madrid faz, né, no clube lá da Espanha. Eu não vou deixar de torcer, mas acho que esse time aí tem um limite, como eu já falei no vídeo, que seria umas quartas de final. Se passar disso, não que vai ser surpreendente, porque a gente está falando de futebol, mas, né, não é a expectativa. Não considero esse time favorito ao título. Tá aí talvez no segundo escalão dos favoritos. Acho que Espanha, França, Portugal, talvez até Inglaterra estão aí num nível um pouquinho acima do time do Brasil. Mas como eu falei, a gente está falando de futebol. Pode ser que aconteça algo aí extraordinário, né? Os chaveamentos também colaborem para o Brasil e conseguir caminhar até o título. Quem sabe é o que a gente vai torcer. Não
vai me surpreender uma eliminação nas quartas, né? Mas também não vai me surpreender se ele passar aí, quem sabe até uma semifinal. Mas o que importa, na verdade, é o título, né? Essa que é a verdade. E aí a gente torce para o Brasil ser campeão. Vamos torcer, vamos acompanhar essa Copa do Mundo, esse time do Brasil, que ainda tem 2 amistosos para fazer antes da estreia na Copa contra o Marrocos. Deixe aí seu comentário, seu like e o que você acha dessa seleção. Valeu, um abraço!